Oi, pessoal. Aqui é a Joker e tô gravando o primeiro vídeo das tags que foram indicados pela Malu, do Bonequeiros Brasil. E a primeira tag é a tag Pulip. Na primeira pergunta, como conheceu as Pulipes? Bom, as Pulipes eu conheci em meados de 2011, mais ou menos, em agosto, julho, por aí. E, na verdade, para eu realmente ter um contato com elas, eu tive que superar um medo de infância, que é medo de bonecas. Então, para mim, bonecas realistas demais, elas acabam me dando um certo receio. Então, independente de quais sejam, Barbies, bebezões, tanto faz, eu realmente não gostava de tê-las por perto. Embora eu ganhasse quando criança, mas na hora de dormir eu tirava todas elas do quarto e minhas irmãs, quando iam arrumar o quarto, acabavam colocando todas elas de volta. E era assim todas as noites. E aí em 2011 foi quando eu conheci as Monster High e fiquei interessada nelas, mas com aquela desculpa de, são bonecas monstros, não tem essa questão realista, então não tem porquê eu ter esse medo da mesma forma que eu tinha com a Barbie. E comecei a colecionar as Monster High. Eu também sou lolita, gosto muito de J-Fashion. E nos encontros, algumas meninas também começaram, que eram lolitas e colecionavam as Pulipes, começaram a levar essas dolls nos encontros. E foi quando eu conheci as Pulipes realmente. E me apaixonei logo de cara, na verdade foi o que mais me chamou a atenção, foram os Isus e os Taeyoungs, justamente por serem meninos que não tinham um porte de Max Steel ou de Ken. E eu gostei disso. Não sei porquê, acabei gostando muito mais dos meninos do que das meninas. E foi aí que foi meu contato com elas. A minha primeira doll, quando eu tava chegando perto do meu aniversário, eu faço em novembro, isso foi em outubro, eu resolvi me arriscar a comprar a minha primeira doll. Como eu tinha gostado primeiro dos Isus, então eu resolvi justamente comprar o Isu. E acabei optando pelo Midnight Deja Vu, mas com aquele pensamento de, se eu não me adaptar a essa boneca, eu revendo, tenho meu dinheiro de volta e tudo certo. Vai ficar tudo bem. E aí ele chegou cerca de uma semana depois do meu aniversário, e não deu outra, foi amor à primeira vista. O cabelo vinho, os olhos, tudo dele era simplesmente perfeito. Hoje ele já troquei bastante coisa dele, olhos, peruca, roupa, já troquei muita coisa, mas ele foi meu amor à primeira vista e ele foi o culpado de eu continuar colecionando a família Grove. A minha favorita, minha boneca favorita, na verdade eu tenho duas, embora eu ame todas as minhas bonecas, eu tenho duas que são minhas favoritas, que na verdade eles se equiparam, não dá pra falar que um é mais do que o outro. O primeiro é o Olivier, ele é o menino, tá, gente? Embora ele esteja aqui usando o vestidinho e o salto dele e tal, com a maquiagem super fashion, ele é o menino, realmente ele não trocou, ele não é uma cabeça de Isu num corpo de menina, o corpinho é um desses corpos que a gente troca e é o de menino mesmo, é o de 23 centímetros de menino. E ele é o meu favorito, assim, eu adoro a personalidade dele, tudo dele pra mim me fascina, então mesmo sendo uma história inventada, ele começa a se desenvolver de uma forma que me deixa encantada, é realmente o meu amor em todos os pontos, é o Olivier, que é um Isu Hamilton, tá? E o meu outro favorito é um Taeyang, que é o Hit. Hoje ele atende como Alan. E como ele desde fábrica ele vem com esse porte de J-rock, de rock japonês e tal, eu quis manter isso nele. Na verdade ele veio pra manter isso mesmo. Então eu mudei já o wig dele, coloquei uma fur que dá pra fazer os arrepiados típicos de músicos de visual kei. Mudei o olho, coloquei os piercings.
Então ele sempre mantém esse arzinho de J-rock, de músico, de visual kei. Então eu gosto muito dele, ele realmente é um dos meus favoritos, assim, de longe também, dos meninos. Como eu escolho os nomes e as personalidades? Em alguns casos, os nomes, eles... Basicamente, a única participação que eu tenho da personalidade da doll é o nome. Porque a maioria deles acabam desenvolvendo uma personalidade muito própria. Por exemplo, o caso do Olivier mesmo. Que ele, originalmente, era para ser um morador de Tóquio, que gostava da moda lolita e que, por acidente, acaba se apaixonando por um outro menino. Porém, hoje, a história dele é totalmente diferente. Ele é um lorde suíço que hoje, se a Suíça ainda estivesse funcionando na hierarquia da família real, ele seria um dos possíveis herdeiros ao trono. E a família dele tem uma negociação com uma outra família da Áustria, onde os filhos mais velhos de cada geração devem se casar. Porém, nessa geração dele, tanto da família dele quanto da família austríaca, os dois são meninos. Então, e a família dele não contou para a família austríaca que, na verdade, o primogênito deles era um menino. E vão casar ele desse jeito mesmo, sem o noivo dele nem desconfiar que esteja se casando, na verdade, com o menino. Porque, até pelo nome, porque Olivier é um nome francês, porém é um nome que serve tanto para homens quanto para mulheres. E foi realmente, eu queria essa androginia no Olivier. Mas alguns outros nomes, a história vai se desenvolvendo e vou criando personagens. Por exemplo, nessa veio a Savannah, a Eclair, que são as irmãs do Olivier, e elas surgiram sozinhas, e eu precisava de alguém para representá-las. Aí acabei escolhendo a boneca depois de escolher a personalidade e o nome delas. Que aí foi a Jojo e a Phoebe, que as duas são dolls. E é isso, da questão de nomes e personalidades. Sim, onde você compra suas dolls? A maioria veio do Pulp Style mesmo. Porém, um dia eu estava querendo o Isu, o Mal. Eu tava muito querendo ele, só que no Pulp Style ele tinha desaparecido quando eu fui comprar. E como ele tava demorando muito pra voltar, eu estava realmente com receio, pelo ano de lançamento dele, eu tava com receio que ele ficasse como sold out. E aí eu perguntei no grupo se o pessoal sabia onde vendia, e uma amiga minha indicou a Doll Market, que tem a sede também nos Estados Unidos, porém as bonecas são enviadas de vários lugares do mundo. Por exemplo, o Mal, ele veio de Singapura, e não dos Estados Unidos, que é a sede realmente da loja. Eu pesquisei para ver como é que era a loja e tal, e realmente parecia confiável, resolvi arriscar e comprei o meu Mal lá. E foi lá também que eu acabei encontrando o Hit, porque eu nunca tinha visto ele no Pulp Style, eu nunca tinha visto realmente o Hit. E aí foi lá também na Doll Market que eu comprei o meu Hit. E ele realmente veio dos Estados Unidos, ele não veio de Singapura. E mais uma foi a que eu fiz negociação no próprio grupo de desapego mesmo, que eu não costumo, na verdade, comprar dolls de segunda mão, justamente porque a doll ela já vem com uma carga de história antiga e tal. E geralmente, como eu crio personagens e personalidades muito próprios, muitas vezes as de segunda mão não me interessam mesmo. E eu tava pesquisando outras Pulips. Eu gostei muito da Chelsea. A Chelsea ela é de 2010. Ela saiu do mesmo set do Caim e da Phoebe. Só que ela já estava rara. Embora eu tivesse já conseguido o Caim e a Phoebe, que eu queria esse set todo, pra falar a verdade, ela estava muito difícil de encontrar. Eu fui no eBay, o valor mínimo dela, ela estava saindo incompleta a $350. Eu não queria gastar mais de 600, 700 reais em uma Pulip, porque com esse valor eu conseguia juntar mais um pouco, comprava uma BJD. Não tinha sentido pra mim. E aí uma garota apareceu no desapego, acho que foi no desapego, vendendo a Chelsea por 460 reais. Eu não tinha nem esse dinheiro, mas consegui emprestado e comprei a minha Chelsea linda,
meu baby também nas Pulips. Porque, na verdade, foi como eu falei, eu não gosto das Pulips, não sou muito fã delas, não sou fã das Dolls, nem das Bius. Mas ela e a Luna, pra mim, foram os meus amores de longe. Então, realmente, foram as duas que eu quis comprar. De resto, foi realmente tudo no Pulip Style. E onde eu compro meus acessórios? Meus acessórios eu compro de segunda mão, Mimiwo, Cool Cat. Onde eu vejo que o valor tá realmente rendendo alguma coisa, eu vou atrás de comprar. Em questão de roupas, eu já comprei do Osmundo, já comprei da Doll Dream, já comprei da Nanda. Na verdade, a maioria das minhas roupas eu compro com ela. E é assim, eu vou comprando quando o bolso dá e quando eu tô com vontade de comprar alguma coisa, não tenho nada muito específico. Perucas, eu vou variando. Às vezes eu olho a peruca, eu penso na peruca do jeito que eu quero e vou atrás das lojas. Então eu tenho For My Doll, eu tenho Dream of Doll, eu tenho Kobe Doll, Lutz. Então eu penso primeiro na wig e depois eu vou atrás de como eu quero que ela seja e vou procurando até conseguir achar. Pergunta 7. Como tá a minha lista de desejos atualmente? Na verdade, eu não tenho mais uma lista de desejos, porque eu já fechei as minhas dolls da Grove, eu já fechei todos os personagens que eu quero. Pra falar realmente que eu não tenho mais nenhum sonho, só tem mais uma doll que eu quero, que na verdade não seria nem a doll. É o Mio de Down, pra eu poder fazer um casal de gêmeos, que é o Chermont e a Cecile. A Cecile, eu já consegui deixar ela meio encaminhada. Tô fazendo ainda a make dela, mas já mexi nela, já deixei ela bem ao que eu queria realmente. Essa aqui é a Cecile. E eu quero mais um Mio de Down pra fazer o Chermont, para serem os gêmeos. E por último, não, minto, não é o último ainda. Dei uma dica de como fotografá-las. Olha, eu gosto muito de fotografá-las à luz do sol, entre 3 e 5 horas, porque é a hora que o sol tá começando a baixar. Quando o sol tá começando a baixar, ele dá uma iluminação muito mais bonita nas bonecas do que se ele estivesse realmente por cima, que seria o sol de meio-dia, 1 da tarde mais ou menos. São os meus horários favoritos, entre 3 e 5 horas. Depois das 5 já tá muito escuro e antes das 3, muito claro. E por último, agora sim, indicar 3 galerias de inspiração. Pode parecer meio chato, mas eu não olho galerias. Quem eu tenho adicionado no meu Flickr é porque é meu amigo, é porque é meu colega, justamente porque a gente se marca pra fazer as brincadeiras, as tagzinhas e tal. Mas eu não paro pra ficar olhando ali além da minha página inicial do Flickr. Então eu não vou atrás de galerias pra estar me inspirando. Então quando eu vejo que alguma doll está precisando ser fotografada, por exemplo, eu tô sem fazer nada e aí um dia eu falo, eu preciso de fotos da minha Savannah, porque a Savannah quase não tem fotos, ela já tá pronta, ela já tá toda linda do jeito que eu queria, o cabelão e tal, e eu quero fotos dela. Eu penso na personalidade dela, que ela tem uma personalidade mais fofa, mais high-tech, mais, assim, ligada também com J-Fashion. Então eu penso mais ou menos como é que seria umas fotos dela, vou lá e me arrisco a tirar. Então penso se eu quero tirar ao ar livre, se eu quero tirar nos fundos de casa ou no quarto mesmo. Vou montando o cenário e aí no final acaba saindo e vou fotografando de vários ângulos. No final eu tenho mais de 100 fotos para aproveitar 5. E é assim que eu faço, eu não me atento a ficar tentando buscar inspiração, quando na verdade muitas vezes essas inspirações não batem nem com a personalidade que você quer passar da sua doll. Então é isso. Obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.